Olá, tudo bem? Nosso assunto hoje é acerca da preparação para o diaconato, formação de obreiros. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, diz assim: A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, proselito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Pois bem, aqui nós vemos que, ao crescer o número dos discípulos, seguidores de Cristo, através dos apóstolos, houve uma divergência entre gregos e hebreus, onde os gregos reclamaram, dizendo que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado, não estavam sendo bem cuidadas, e reclamaram contra os hebreus, contra os apóstolos, os discípulos que estavam ali. E tinha crescido muito o número dos que estavam seguindo a fé. Então os discípulos ou os apóstolos disseram que não seria bom eles pararem de ensinarem a palavra de Deus e servir a mesa ou as mesas, servir as viúvas, órfãos necessitados, tanto gregos ou os demais que ali estavam necessitados. Então eles chegaram a uma conclusão e disseram assim: escolha entre os discípulos varões que são cheios do Espírito Santo, né, e de sabedoria, para que eles pudessem constituir eles sobre esse importante negócio, ou seja, para que possa servir. Ou seja, diáconos é serviço, é serviçal, é servir. Então eles escolheram aí 7 cheios do Espírito Santo, né? Como Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, proselito de Antioquia, e apresentou os apóstolos orando e puseram as mãos, né? E assim o constituíram diáconos para poder estar fazendo esse serviço, que é atendendo às mesas, atendendo às necessidades, a demanda das viúvas, das necessidades existenciais. E aí a palavra diz que assim crescia a palavra de Deus, né, em Jerusalém, multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Então foi necessário, por causa do crescimento, que fosse instituído diáconos, assim como
A igreja de hoje também precisa fazer obreiros, né? Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, para atender a demanda do dia a dia, a lida espiritual na vida das pessoas, socorrer os necessitados, doentes. Então, é muito importante, visto que o reino de Deus tem se expandido no coração de muitas pessoas, e agora nós vamos tratar sobre esse importante negócio, né? Ou seja, esclarecer acerca do diácono e dos seus fundamentos, dos seus deveres, suas obrigações. O diácono, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho da igreja para dedicar-se especialmente entramos nesse assunto, arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuida dos pobres, doentes e inválidos e viúvas, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, também manutenção, ou seja, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. A palavra de Deus traduz o termo diácono como serviço, ministério, assistência. Portanto, o diácono é aquele que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que veio especial para servir, como está lá em Mateus 20, 28, né, que Jesus vai dizer que ele veio não para poder ser servido, mas para servir. Tem o dom de servir as pessoas para a glória de Deus. Tem o dom de servir as pessoas para a glória de Deus, né? Então, Mateus 20, 28, ou seja, Mateus capítulo 20, versículo 28, só para a gente não passar por cima ou ficar só na minha palavra, diz assim, 20, 28 de Mateus: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, né? Então o diácono tem que andar nesse exemplo a qual Jesus deu. Porque hoje em dia os diáconos na igreja parece que estão dormindo. Ele chega, escolhe um cantinho, senta e até fecha o olho, parece que para não ver ninguém ou para não ver nada, para não ter que fazer nada. Mas o diácono ele tem que estar atento, tem que estar sóbrio, ele tem que estar desimpedido para poder rapidamente atender a necessidade que estiver acontecendo, manter a ordem na igreja, né? O culto está sendo ministrado. Se criança estiver atrapalhando, ele tem que chegar, conversar com a criança direitinho, colocar ela no lugar certo, não maltratar, mas orientar. Se chegar alguém, entrar, a igreja estiver cheia, tiver algum lugar na frente, conduzir a pessoa para o lugar onde tá vazio. A porta, o diácono tem que estar à porta, tem que estar atento, vigilante. Água no filtro, limpeza da igreja, banheiro, esse negócio tudo, o diácono tem que estar atento. Orar pelas pessoas, atender essas causas, né? Requisitos básicos, né, para o ofício de diácono. Primeiro, ser vocacionado, o que faz válido um ofício de diácono é a vocação, de modo que ninguém pode executá-lo correta e ordenadamente, sem haver sido chamado antes por Deus. A eleição do diácono é uma evidência de que Deus vocacionou aquele irmão para este ofício. Segundo lugar, ser discípulo de Jesus Cristo. Os diáconos eleitos pela igreja são escolhidos entre os discípulos de Jesus Cristo. Atos 6, 1 a 3, nós já lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim:
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então está aqui, escolhido pela igreja, né? Mas tem que ser discípulo de Jesus Cristo. Terceiro lugar, ter boa reputação. O diácono precisa e deve ter o reconhecimento perante a igreja e a sociedade de uma vida digna. Atos 6:3, né? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, né? Aqui é a recomendação do que foi necessário na época, era 7 varões. Aí ele precisa ter uma boa reputação, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter sabedoria para poder estar dando bom testemunho na sociedade. Nós temos aqui também, quarto lugar, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como todo bom cristão, o diácono precisa e necessita ser cheio do Espírito Santo para desempenhar suas atividades dignamente, demonstrando alegria, paz, amor, longanimidade, mansidão e etc. Então, ser cheio do Espírito Santo é para poder ter os frutos do Espírito Santo agindo dentro dele e através dele, para que ele possa fazer a obra de Deus com alegria, né, com amor, com paz, sendo longânimos, tendo mansidão e por aí vai. Quinto lugar, ser um cristão respeitável, o diácono deve ter um procedimento sério, digno de todo respeito, admiração por parte de toda a igreja. Então o diácono ele tem que ter esse procedimento aí, né? Ele tem que ser sério, ele tem que ser respeitável, respeitar e dar respeito, né? Para que ele possa ser admirado, né? Ser abraçado por toda a igreja. Sexto lugar, ser cheio de sabedoria. A sabedoria concedida pelo Espírito Santo para saberem como resolver os problemas que existem e os que vão surgir. Então, ser cheio do Espírito Santo é porque o Espírito Santo é quem orienta, é quem revela, é quem mostra. E aí ele vai ter a sabedoria do Espírito Santo para poder resolver os problemas existenciais e os que vão acontecer ainda. Sétimo lugar, ter uma só palavra. Não deve ser um difamador ou mexeriqueiro. Não deve ser alguém que pense uma coisa e diga outra totalmente diferente. Não deve ser uma pessoa que diz uma coisa para a pessoa e algo diferente para outra. Então, a palavra dele, como de todo cristão, como de todos os irmãos, tem que ser sim, sim, não, não. Se eu falo algo para alguém aqui, para outra pessoa eu falo outra coisa, então é de 2 palavras. E o diácono tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Oitavo lugar, deve conservar o ministério da fé com a consciência limpa. O diácono deve conservar-se firme na revelação graciosa de Deus, com a consciência pura, sem contaminações intelectuais, espirituais e morais. 2 Timóteo 3:9. Então o diácono ele tem que ser essa pessoa consciente, né? Conservar o ministério da fé com consciência limpa. Não pode ser uma pessoa que tem a consciência manchada ou má, para que ele não caia em descrédito, para que ele não entre em
situações constrangedoras. Deixa eu pegar aqui um texto da palavra de Deus, a qual é a referência dada aqui, e nós vamos aqui compartilhar bem rapidamente. A referência está em 2 Timóteo 3,9. 2 Timóteo 3,9, que diz assim, abrindo aqui a Bíblia, eu estou passando para vocês aqui o conhecimento, mas eu vou mostrar também na palavra, que diz assim: não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Então, 2 Timóteo 3,9, está dizendo, não irão, porém, avante, não vai para frente. É porque todo será manifesto, tudo vai acontecer, será revelado. E o seu desvario também vai aparecer, como também o foi os daqueles. Então é a extrema corrupção nos últimos tempos. Então vai acontecer muitas vezes. Tem gente dando escândalo, achando que está escondido, mas aparece. Então o diácono, ele precisa manter o ministério da fé com a consciência limpa, para que ele seja idôneo, temperado e dá bom exemplo. Não cobiçosos de sórdida ganância. O diácono não pode ser alguém que lucra desonestamente. O lucro em si não é pecaminoso, contudo ele pode se tornar vergonhoso se uma obtenção passa a ser o nosso objetivo primário, em detrimento da glória de Deus. Então, não pode ser ganancioso, avarento, porque isso se torna primazia quando ele é ganancioso lucrativo, ou seja, ele é avarento, é ganancioso, de top ganância, quer tudo só para ele. O que vai acontecer? Isso vai passar a ser algo primário, em detrimento da glória de Deus. Então, o diácono, ele não pode ter esse sentimento. Tem que ser uma pessoa que não seja cobiçosa, que não seja gananciosa, que não seja avarenta. Em 10º lugar, seja primeiramente experimentado. A conduta do diácono deve ser tão boa que ninguém tenha do que o acusar. Este reconhecimento deve ser por parte da igreja e também da sociedade. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se eles se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. 1 Timóteo 3,10. Então, o diácono tem que ser experimentado no trabalho, tem que dar bom exemplo. Se ele for experimentado no trabalho, nas coisas da casa de Deus, e ele não tiver nenhuma crítica, ou seja, se ele for irrepreensível, se ele for uma pessoa séria, positiva em tudo, então ele vai poder servir como diácono. A referência que nós temos é 1 Timóteo 3,10. 1 Timóteo 3,10, que diz assim para nós. Versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 3. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então tá aí o texto bíblico. E nós vamos, dentro de segundos, passar para a segunda parte. Retornamos aqui agora na segunda parte do nosso esclarecimento, acerca do diácono e seus fundamentos. E na segunda parte nós vamos começar com recompensas para um diácono fiel. A honra concedida por Deus é uma das partes do reconhecimento, para um diácono fiel. É a honra concedida por Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
É João 12, 26. O reconhecimento da igreja de Cristo e a maior firmeza na fé foi os que desempenham bem o diaconato. Alcança para si mesmos, né, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3 e 13 diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Lembrança graciosa de Deus, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Hebreus 6 e 10. Hebreus capítulo 6 e versículo 10 está escrito assim: porque Deus não é injusto para para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves, né? Então Deus, ele não esquece. Ele sabe, ele conhece e tem um memorial diante de Deus que a obra que não tem nenhum tipo de repreensão de cada diácono, ele tem esse diácono como fiel e assim ele não deixa a mercê, mas ele sempre traz a honraria. O que a igreja espera dos diáconos? Ó, a pergunta. O que a igreja espera dos diáconos? Primeiro, ser assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres. Prioriza o reino de Deus. Em segundo lugar, ser constante, dizimista e ofertante, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos da fé. Terceiro lugar, ser irrepreensível na moral, na fé, prudente no agir, discreto no falar e exemplo de santidade de vida. Então, o que a igreja espera dos diáconos? Que os diáconos sejam o que prioriza o reino de Deus, né? Que ele seja pontual, que ele seja assíduo e cumpridor dos seus deveres. Que ele seja dizimista, constante, não é hoje, daqui 3 meses, é mensal. Que ele seja dizimista, ofertante e que ele demonstre aí exemplo para os demais irmãos da fé. Que ele seja irrepreensível na moral, que ele seja uma pessoa de índole, ou seja, que ele seja uma pessoa de fé, que demonstre fé. Que ele seja cauteloso no agir, que é prudente. Que ele seja discreto no falar e que ele possa dar um bom exemplo de santidade de vida. Quanto às promessas, ou seja, quanto às programações da igreja. Quando falar sobre programações, entende-se cultos aos domingos, escola dominical, culto de libertação, culto de ensino da palavra e campanha de oração da igreja, quaisquer atividades realizadas, né, na igreja. Então, essas são as programações. Os diáconos têm que estar atentos a esses trabalhos, aos horários, os dias, as datas, né? Quanto ao cuidado do diácono. Agora uma parte importante. O diácono deve zelar pela boa aparência da sua igreja, deve procurar manter tudo organizado e em bom estado de uso para os cultos. Ele deve saber de tudo o que a igreja possui e as necessidades da sua igreja. Impedir que alguém contribua para a desordem.
Então, esses são os cuidados do diácono, né? Agora nós temos também funções do diácono. O diácono deve ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. As atividades funções dos diáconos. Primeiro, abrir a igreja e organizá-la. Segundo, estar sempre alegre e cheio do Espírito Santo para recepcionar os irmãos. Terceiro, orar ao Senhor pedindo-lhe orientações e bênçãos para o trabalho que será realizado. Quarto, ficar à porta recepcionando os irmãos e visitantes que forem chegando e sempre vigiando os carros no estacionamento da igreja. Pedir e fazer sinal de silêncio às pessoas que chegarem conversando. Permanecer à porta, posicionado de forma a ter uma boa visão da rua e do templo. Recepcionar irmãos e visitantes que, porventura, chegarem atrasados. Mostrar exemplo de ordem e reverência na igreja. Exortar os irmãos e visitantes quanto a conversas paralelas ou desordens provocadas. Acompanhar atento todos os atos do culto. Recolher dízimos e ofertas e entregar para os departamentos da tesouraria. Tratar bem os visitantes para que eles se sintam bastante à vontade. Então, isso aqui são as funções. Distribuição da Santa Ceia. Um dos mais sublimes serviços prestados ao diaconato é servir a Santa Ceia do Senhor. Faça com alegria, sempre com sorriso e louvando a Deus, relembrando os membros a importância da ceia do Senhor. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, na distribuição do pão. Isso aqui é lembrar os irmãos, estar sempre com alegria, sempre temendo ao Senhor, sempre com sorriso, sempre louvando a Deus. E essa parte aqui, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, isso é lembrando os membros a importância da ceia do Senhor. Da mesma forma, o diácono deve servir a Santa Ceia também na parte do cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Isso aqui é na distribuição do cálice. Isso também estar servindo a ceia com alegria, louvando a Deus e lembrando a importância do sangue de Cristo para os membros. Agora, após as atividades, recolhe inários, pastas e papéis que ficarem sobre as cadeiras, deixando-os já pronto, organizado para os próximos cultos ou trabalho na igreja. Sempre que acaba o culto, os bancos ficam cheios de copo, de papel, até crente que vem chupando bala dentro da igreja, chiclete, deixa ali a borracha, os papéis tudo em cima da cadeira, copo no chão, é aquela coisa, né? Então, assim que acaba o culto, o diácono chega e faz uma visualização no templo, recolhe tudo que está em cima dos bancos, deixa organizadinho para o próximo culto. Segundo lugar, apagar as luzes dentro e fora da igreja, para não ficar nada tendo gasto, dando prejuízo para a casa de Deus. Afinal, as contas são pagas com os dízimos e ofertas, então a gente tem que estar atento a isso, né? Para não ficar esbanjando dinheiro que sai do bolso dos fiéis, para que possa ser usado de forma bem sóbria e segura. Fechar a igreja corretamente, depois que todos saírem, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, né? Colossenses 3:23. E eis que venho sem demora,
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Meus amados, a todos quanto chegar esse esclarecimento, acerca do diácono e seus fundamentos, que você possa ser abençoado, que você possa ser edificado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você possa fazer a obra de Deus com muito amor, com muita alegria. O apóstolo Paulo disse na sua carta, qual ele escreve para os Coríntios, na primeira carta, dizendo o seguinte: que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão e havendo ciência desaparecerá. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer tudo isso, e tudo que nós for fazer para o reino de Deus tem que ser com amor, porque o amor tudo suporta. O amor nos faz vencer, o amor nos deu a vitória, o amor venceu por nós e hoje nós vencemos porque nós temos o amor. O apóstolo Paulo vai dizer que se distribuísse toda a fortuna dele para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o seu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Então, que Deus te abençoe, faça tudo com amor, com ordem, com decência para o reino de Deus. E 1 Coríntios 15, 58 vai dizer que é para ser abundante, ser constante, sabendo que nenhum trabalho do Senhor é vão. Jesus está em Apocalipse 22, 12, ele diz que ele vem sem demora, ele tem recompensa para todos aqueles que são fiéis a ele, que faz a sua obra com amor, Então, nós temos que estar atentos para sermos aprovados e não reprovados. Que Jesus diz que ele vem cedo, ele vem sem demora, e o galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras, Então, ele tem recompensa para o seu trabalho, tá, diácono, tá, diaconisa, obreiro da casa de Deus. Que Deus te abençoe.